Somente quem tem má circulação e trombose pode ter uma embolia ou qualquer pessoa pode desenvolver coágulos nos pulmões? Qual é o risco real de uma pessoa com e sem trombose de ser surpreendido por uma embolia pulmonar e como reconhecer se isso estiver acontecendo com você? Quais são os sinais e sintomas que o nosso corpo dá para nos avisar que nós estamos passando por um problema nos pulmões, que aconteceu uma embolia ou desenvolveu coágulos nos nossos pulmões? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dores e inchaço nas pernas, faz a sua inscrição no canal, toca no sininho para deixar ativadas as notificações e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos aqui do canal. Aproveita e clica no gostei. O seu like, o joinha, a sua curtida é muito importante para o nosso canal alcançar mais pessoas, a gente poder crescer, levar informação de qualidade adiante, até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, esse vídeo foi retirado de dúvidas que vocês deixam para nós aí nos comentários, lembrando que para a gente te localizar você tem que estar inscrito no canal. E foram duas as perguntas que o nosso time selecionou para a gente trazer a resposta nesse vídeo de hoje. Primeira: boa noite, doutor, tive trombose na perna, posso correr o risco de ter uma embolia? E a segunda pergunta de hoje foi a seguinte: boa noite, doutor, tive trombose venosa superficial, agora em setembro estou tomando Rivaroxabana de 10 e Daflon de Osmin creme, mas ainda dói muito. Será que é perigoso soltar algum coágulo? Então vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, como que se desenvolvem os coágulos no sangue, como surge a trombose, para depois você poder entender como ela se transforma em uma embolia pulmonar. Então, no nosso sangue nós temos uma parte líquida, que é o plasma do nosso sangue, e várias células misturadas ali. São as células brancas que defendem o nosso corpo contra vírus e bactérias. No sangue tem as células vermelhas que carregam oxigênio. Tem vitaminas, minerais, proteínas no sangue. Tem as plaquetas, tem impurezas que são filtradas pelos rins. Várias coisas ficam ali misturadas no sangue. Quando algo perturba a circulação, esses componentes, essas células do sangue se agrupam, se aglomeram, formando uma substância parecida com a nata do leite, uma substância gelatinosa que é o coágulo dentro da veia, um trombo. E aí esse coágulo que formou dentro de uma veia, ele vai atrapalhar a passagem do sangue por ali, causando um inchaço, dor naquele membro, principalmente nas pernas. E é esse inchaço, essa dor, que a gente conhece como a doença chamada de trombose. Então, a trombose nada mais é do que a formação de coágulos sanguíneos dentro das veias. E esses coágulos são compostos pelas próprias células do sangue. Tem algumas complicações principais, ou seja, a trombose ela pode não ser só simples, uma doença simples, ela pode virar uma doença complicada. Uma das complicações da trombose é soltar algum coágulo daquela região, e é isso que a gente chama de embolia. Embolia, então, é quando um coágulo, quando ele se solta de onde ele foi formado, geralmente mais de 80% das vezes os coágulos formam nas nossas pernas, nas veias da perna. Então, quando ele solta e fica livre na circulação sanguínea, ele recebe o nome de êmbolo. Esse trombo, esse coágulo que soltou da perna, quando ele solta, ele está solto, navegando livre pela circulação. Ele passa a se chamar êmbolo. E aonde ele vai parar, que o local mais comum normalmente são nos pulmões, então daí o nome embolia pulmonar. Então a embolia pulmonar, o grande problema dela é a gente ter o desenvolvimento de uma falta de ar. O pulmão serve para respirar, não é verdade? O nosso pulmão ele serve para respiração. Então se tem um coágulo ali, vai atrapalhar a respiração, vai faltar o ar para aquela pessoa. Coágulos pequenos vão causar pouca falta de ar. Coágulos grandes vão causar muita falta de ar, podendo até mesmo não dar tempo de socorrer aquela pessoa, porque a gente não consegue ficar muito tempo sem respirar, não é verdade? Pessoas com preparo físico aguentam talvez aí 2 minutos, mas uma pessoa normal, talvez eu e você, nós não vamos conseguir ficar nem 1 minuto sem respirar, e é esse o grande risco da trombose. É não só desenvolver uma má circulação grave a ponto da pessoa perder aquela perna, mas também o risco de acontecer uma embolia potencialmente fatal, uma embolia de tirar a vida daquela pessoa pelo fato de não dar tempo de socorrer
por causa de uma falta de ar muito grave. Então, qualquer pessoa que tem coágulos em alguma parte do corpo pode desenvolver embolia. Agora, quando o coágulo é formado, é bem verdade que com o passar do tempo ele vai grudando na circulação e o risco vai diminuindo. Então, cerca aí de 15 a 30% das tromboses vão evoluir para uma embolia. E os 21 primeiros dias, ou seja, as 3 primeiras semanas, é aquele período de maior risco de migração daquele trombo. Então é por isso que nesse período a gente pede para a pessoa fazer um repouso relativo, que é o que? Evitar atividades de impacto como corridas, evitar esforço físico como ficar subindo e descendo escadas desnecessariamente, que são coisas que podem deslocar aquele trombo da perna. Massagens, atividades onde vai ter algum impacto nos membros, alguma manipulação, pistolas de massagem a gente costuma evitar nesses primeiros 21 dias. Não que nos outros períodos vai estar tranquilo, não quer dizer que passado esses 21 dias a pessoa não corre mais risco. Mas pelo fato do trombo estar fresco, estar recentemente formado, acabou de ser desenvolvido, esses primeiros 21 dias, 3 primeiras semanas são a de maior risco. Como assim, Antônio? O primeiro dia é mais arriscado do que o segundo dia é mais arriscado que o terceiro, então a cada dia que passa o risco vai diminuindo, mas enquanto estiver trombo na perna ainda vai ter chance de migrar algum fragmento, de acontecer uma embolia pulmonar. Então, para a primeira pergunta, posso correr risco de ter uma embolia? Quem tem coágulos pelo corpo corre risco. Só que, para responder a segunda pergunta, será que é perigoso soltar algum coágulo? Então, vai depender do tempo decorrido desde o início dos sintomas. Ou seja, o primeiro dia é o mais perigoso, o segundo vai ficando um pouco menos, os 21 primeiros dias, 3 primeiras semanas são de alta vigilância e a partir de quando vai indo para o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o risco vai diminuindo cada vez mais. Mas enquanto tiver trombo na circulação, trombo dentro das veias, algum coágulo sanguíneo dentro das veias, vai existir o risco, porque tem coágulo ali. Então ele pode soltar. Claro, 6, 8 meses de doença, o risco disso acontecer vai ficando menor, mas falar que é zero não é, porque ainda tem coágulo naquela circulação. Agora eu quero chamar a sua atenção porque existem algumas pessoas que descobrem que estão com má circulação e trombose já com a embolia pulmonar. Isso é mais comum do que você imagina. Então é muito importante você saber reconhecer os avisos, os sinais e sintomas que o seu corpo dá quando você tem uma trombose e também quando desenvolve uma embolia pelo corpo. Então vamos lá. A trombose, os principais sinais e sintomas são a dor e o inchaço nas pernas. Essa dor e esse inchaço aparece de forma súbita, repentina e normalmente mais de 80% das vezes só em uma das pernas. E os sinais e sintomas mais frequentes da embolia pulmonar são a falta de ar, a tosse com raias de sangue, o catarro com sangue que a gente chama de hemoptise, a dor no peito e a palpitação, o coração acelerado. Então é muito importante que você se lembre, porque se acontecer algum desses sinais e sintomas, tanto nas pernas quanto na região torácica, no tórax, nos pulmões, é muito importante procurar auxílio médico, porque em casa você não vai ter como fazer nenhum diagnóstico de má circulação e trombose. Você precisa de auxílio médico, de apoio de um profissional para poder saber se isso está ou não acontecendo com você. Mas para ficar bem claro aqui, enquanto existirem coágulos nas nossas veias, na nossa circulação, sempre haverá o risco de uma embolia pulmonar. Só que, claro, a cada dia que passa, mais esse coágulo vai grudando na circulação e o risco de soltar, de acontecer a embolia, vai ficando menor, mas ele nunca vai ser zero, exceto quando o coágulo tiver sido resolvido, tiver sido tratado, acabou aquele coágulo, foi totalmente curado, aí sim a pessoa vai ter o risco, não vai ter mais risco de soltar nenhum coágulo, mas se ainda houver coágulos nas veias, aí sim a gente tem a possibilidade. Se você quer entender como blindar as suas veias contra a trombose, diminuir o seu risco de ter uma embolia, de fato, como combater a má circulação, vou fazer um convite para você na descrição desse vídeo e clicar no link para conhecer o protocolo antitrombose, é o nosso programa avançado, onde eu vou te entregar um passo a passo, um plano de ação para, de fato,
cuidar da sua circulação, proteger as suas veias contra a trombose, diminuir o seu risco de ter uma embolia, ou seja, lá a gente vai de fato te orientar como ter uma saúde cardiovascular excelente. Vai na descrição desse vídeo e conheça o protocolo antitrombose. Não esquece de se inscrever no canal, clica no sininho para ativar as notificações se você se interessa por assuntos como má circulação e trombose, clica no gostei, principalmente se você tiver aprendido alguma coisa importante, porque dessa forma você ajuda o nosso canal a chegar até mais pessoas com informação de qualidade e salvar vidas contra a trombose. E vai nos comentários, coloca para mim o seu nome, de qual cidade você está falando e a sua dúvida. Lembrando que você precisa estar inscrito para a gente poder te localizar nos comentários e selecionar a sua pergunta. Não tem dúvida? Tudo bem. Coloca para mim nos comentários também, eu quero saber de onde você está falando, o seu nome e o que você está achando aqui do canal, do que você está gostando, o que você não gosta. Sugestão para os próximos vídeos para a gente poder entender o que está passando aí do outro lado e trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Estou te esperando no próximo vídeo. Até lá!